Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre como calcular ou como medir o consumo instantâneo de oxigênio ou de um gás qualquer no hospital. Se você faz o seu processo de gestão de oxigênio está redondinho, você faz tudo direitinho, mensalmente, ali já tem um processo de controle, talvez não seja preciso você fazer isso, mas muitas vezes você quer saber, naquele momento, naquele instante, qual que é o consumo. Muitas vezes o consumo no hospital, na parte da manhã, como tem muito mais cirurgia, é maior. E você pode querer saber, naquele momento, qual é o consumo, ou durante a madrugada, por exemplo, você pode querer saber o que está acontecendo com o consumo. Então, é muito fácil fazer isso. E antes de começar, eu quero falar o seguinte, que a gente já fez um vídeo sobre como calcular o volume de oxigênio num cilindro, e ele está nesse vídeo aqui. É só você clicar, vai lá primeiro, assiste ele, entende esse processo, depois você volta aqui e continua com esse vídeo. E eu queria lembrar também que a gente tem o nosso curso básico de engenharia clínica, que está na plataforma Hotmart, é um curso para começo de conversa, para aquele iniciante que quer saber como é que é a área, o que tem no hospital, o que a gente pode fazer no hospital. Vai lá no Hotmart, procura curso básico de engenharia clínica, que você vai encontrar a gente por lá. E se tiver qualquer dúvida, manda para a gente que a gente esclarece com o maior prazer. Então, bora rodar a vinheta para a gente comentar sobre esse vídeo. Então, a situação é essa aqui. Imagine que você tem o seu hospital, tá? Tem lá o tanque de oxigênio, tem o manifold para oxigênio gasoso e você quer fazer a medição do consumo instantâneo. Então, o que você vai ter que fazer é fechar o suprimento de oxigênio líquido para utilizar o manifold para você fazer esse tipo de medição. Então, o manifold é isso aqui, né? Ele tem ali, esses dois manômetros vão medir a pressão do gás nos cilindros e esses dois manômetros de cima vão medir a pressão da rede. Quando você fechar o consumo pelo oxigênio líquido, naturalmente a bateria de cilindros vai começar a abastecer. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: diminuir o número de cilindros que vão alimentar o hospital. Você pode fazer com a bateria do jeito que ela está, mas talvez demore um tempo e você não vai conseguir fazer essa medição, vamos dizer, instantaneamente. Então, o que eu recomendo é fechar alguns cilindros, né? E deixar, por exemplo, um deles. Imagine que eu peguei essa bateria da esquerda, fechei todos os cilindros e deixei um deles só funcionando, porque aí ele vai esvaziar mais rapidamente. E o que eu vou fazer, primeira coisa, né, é medir a pressão que esse cilindro sozinho está exercendo nesse circuito de suprimento do oxigênio. E vou anotar isso no papel. E aí, simplesmente, eu ligo o cronômetro e abro o registro aqui simultaneamente, de modo que esse cilindro, que esse oxigênio desse cilindro, ele sozinho vai alimentar o hospital. Então eu marco ali o tempo inicial e o tempo final. Por exemplo, sei lá, deixo lá 10 minutos, 5 minutos, não importa o tempo que você vai fazer, o que é importante é que você tenha uma variação de pressão nesse manômetro de alta bem definido. Então, por isso que a gente sempre fala de calibração, nós temos que começar a calibrar esses instrumentos para fazer um consumo mais racional, ter um processo de consumo racional. Então, o que você vai fazer? Resumidamente, vai medir a pressão inicial desse cilindro e a pressão final. Se os cilindros não têm volumes internos, se eles têm volumes diferentes, escolhe um cilindro lá, um deles. Normalmente ele tem a marcação no corpo. Aqui no Brasil a gente usa muito os de 50 litros, né? Esse aqui não dá para ver, 50 litros, dá para a gente ver aqui, é de 50 litros, tem de 40 litros, e você vai ter que ter ali a pressão interna. Aliás, você vai ter o volume interno, a pressão inicial e a pressão final, anotando o tempo entre a pressão inicial e a pressão final. Agora vamos fazer umas continhas aqui para a gente ver isso aqui matematicamente. É muito simples também para quem assistiu o vídeo, mas vamos fazer aqui para o pessoal recordar. Quem não viu o vídeo pode ver esse cálculo aqui, depois assistir o outro, vai entender
Da mesma forma. Então vamos lá, vamos imaginar que a situação seja essa: a pressão inicial 150 atmosferas, a pressão final 100 atmosferas. Então, se você fizer a pressão inicial menos a pressão final, você já vai ter aqui 50 atmosferas. Foi essa a variação de pressão. Ora, a gente falou para fazer lá no outro vídeo, né, para fazer o produto PV nas unidades de medida de volume em litro e atmosfera, a pressão em atmosfera. Vai lá no outro vídeo para você ver por que a gente deve usar a atmosfera. É um rigor, né? Um rigor, tem um certo exagero nisso, mas é importante saber por que a gente usa a atmosfera. Então, o produto PV aqui seria o quê? 50 atm vezes 50 litros, que vai dar o quê? 2.500 litros a pressão atmosférica. Ou seja, se eu expandir todo aquele volume que está no cilindro, vai ocupar ali um volume de 2.500 litros. Então, só que esses 2.500 litros foram consumidos. Qual que seria a vazão, então? O fluxo, né? Seria o volume, 2.500 litros, em 10 minutos. Então, de cara aqui, se eu fizer para saber litro por minuto, é só dividir aqui por 10 embaixo e em cima, eu já sei que são 250 litros por minuto. Mas para eu saber, para metro cúbico por hora, que é normalmente que a gente usa aqui no Brasil, eu faço o seguinte, ó, vou multiplicar aqui. Se eu multiplicar aqui por 60 minutos no numerador e dividir por 1 hora, 60 minutos dividido por 1 hora dá 1. E para eu transformar aqui, se eu dividir por 1.000 litros no denominador e multiplicar por 1 metro cúbico, essa divisão também vai dar 1. Então, litro dividido por litro dá 1. Minuto dividido por minuto dá 1. Agora eu vou começar a simplificar. Se eu dividir por 10 no numerador, aqui, ó, cortar esse zero aqui, eu divido por 10 embaixo também, corto esse zero. Se eu dividir por 10 aqui em cima, 60 por 10, eu corto esse zero e já corto um outro zero aqui. E se eu dividir 250 por 10, vai sobrar aqui 25. E se eu dividir 25 por 10, vai virar 2,5, né? E esse 10 aqui por 10 vai dar 1. Ou seja, eu tenho 2,5 vezes 6 metros cúbicos por hora. Ou seja, o meu fluxo, né, vai ser o quê? Vai ser de 15 metros cúbicos por hora. Então, é assim que a gente faz, é simples. De novo, se você tem tudo certinho, beleza. Às vezes você pode querer saber o seu consumo de madrugada, de manhã, durante a cirurgia. Isso te permite aí calcular o consumo instantâneo no seu hospital, o que está acontecendo naquele momento. A dica era essa. Espero que você tenha gostado. Se você puder, compartilhe esse vídeo para alcançar mais colegas aí nesse Brasilzão afora. Muitos hospitais, UPAs, UBSs que usam cilindros podem fazer isso para saber ali o seu consumo instantâneo, fazer planejamento de compra, definição do estoque de reserva de emergência, por exemplo, ok? Então é isso aí. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!